Olá, meu nome é Mariana Tonial. Oi, meu nome é Catarina. Oi, meu nome é Rayane. Nós somos da instituição Escola SESI Industrial Abelardo Lopes e, junto com a nossa orientadora Andréa Silva Souza, desenvolvemos o projeto Recapa, que significa a reutilização da câmara de ar de pneus para o auxílio na escrita de autistas. Segundo a revista Espaço Aberto, publicada pela USP, dentre os 200 milhões de habitantes no Brasil, 2 milhões possuem o diagnóstico de autismo. Segundo o DSM-5, o transtorno do espectro autista é hereditário e afeta o neurodesenvolvimento, fazendo com que, assim, as pessoas que o têm costumam ter dificuldades comunicativas, sociais, sensoriais e, em alguns dos casos, motoras. De acordo com o Instituto Evolvere, 80% das crianças autistas possuem alguma dificuldade motora, mesmo que ela seja mínima. Infelizmente, por conta dessas dificuldades, essas crianças acabam sofrendo muito preconceito, e não só as crianças, mas também como os adultos no mercado de trabalho. Iniciando a metodologia, no nosso primeiro protótipo, a câmara de ar foi cortada em 3 tamanhos diferentes e pensamos em algo que fosse mais grosso, para que tivesse uma maior eficiência e durabilidade em atividades que exigissem o uso da escrita ou do desenho. Já o nosso segundo protótipo teve o intuito de expandir o uso dos engrossadores para outros materiais. Então, usávamos barbantes para costurar a câmara de ar nos objetos, só que a complexidade desse projeto se tornou um ponto negativo e fez com que a gente decidisse fazer um outro protótipo. O terceiro protótipo, ele foi o mais eficiente e duradouro de todos, e ele tinha um tamanho de 4,5 por 6, e para fazê-lo bastava enrolar a câmara de ar no lápis e colar a ponta. O quarto protótipo, na verdade, foi um aperfeiçoamento do terceiro. Mudamos a forma de colar para tentar ao máximo evitar que ficasse um relevo que poderia vir a ser desconfortável. E fizemos ao todo 4 moldes, 2 focados no uso de lápis, 1 focado no uso de canetas e 1 focado no uso de talheres. E optamos por não sair muito da parte dos lápis, já que o nosso projeto é focado no auxílio da escrita de crianças em fase de alfabetização. Mas fizemos um protótipo para talheres, já que a forma como a criança segura o talher é a mesma como ela segura o lápis. No entanto, decidimos voltar para o terceiro protótipo, já que ele foi o mais duradouro e eficiente, tanto na sua fase de produção, tanto na fase de testes. Os resultados obtidos a partir da produção dos engrossadores foram os seguintes. Primeiro foi a formulação simples. A fim de ter um produto que fosse realmente eficiente e que suprisse com as demandas abordadas, o engrossador é feito da maneira mais simples possível, possibilitando o maior conforto para quem for utilizá-lo. O segundo é a produção em larga escala e rápida. Como citado anteriormente, o engrossador ele não é feito de uma maneira muito complexa, assim possibilitando uma grande produção em um curto período de tempo, chegando em um dia a serem produzidos de 10 a 30 engrossadores. Outra questão também é o descarte irregular das câmaras de ar de pneus, já que em sua composição possui dióxido de enxofre e petróleo, e quando ambos entram em contato direto com o meio ambiente, podem ocasionar no agravamento de enchentes, queimadas, aumento do efeito estufa e entre outros. E o preço mais acessível para a população de baixa renda. Como o engrossador ele não é complexo de ser feito e os materiais dele são de fácil acesso, isso influencia bastante na queda do preço e no aumento da qualidade, saindo de um preço de quase mais de R$ 20 para 80 centavos. Pensando nisso, o projeto tem os principais objetivos de auxiliar no desenvolvimento da escrita de pessoas autistas, diversificar a educação e promovê-la para essas pessoas, que é um direito previsto pela Lei 12.764, e também possibilitar o acesso aos engrossadores a famílias de baixa renda, fazendo a partir de materiais mais baratos e recicláveis, como, por exemplo, a câmara de ar de pneus. Bom, agora passando para o resultado dos testes com as crianças, a primeira escola a qual visitamos foi a Escola Futuro Brilhante, localizada no bairro do São Jorge, aqui em Maceió, Alagoas. A criança a qual foi realizado o teste foi a criança Miguel Arcanjo, de apenas 5 anos e que está no ensino fundamental 1.
O resultado dele com o uso do engrossador foi bastante satisfatório, já que ele teve uma pega muito melhor do que sem o engrossador, pintando até no lugar determinado na atividade a qual foi passada. A segunda escola foi a Escola Major Bonifácio, localizada no bairro do Pinheiro, aqui em Maceió, Alagoas, a qual tivemos acesso à mãe de um dos alunos, o aluno Samuel, e ela relatou algumas dificuldades da criança acerca da escrita no caderno, já que a letra dele era muito grande e não conseguia caber na linha, e ele estava acostumado a escrever no chão. Também tivemos conversas com uma das ajudantes de sala, que ajuda outros alunos, como por exemplo o Davi, mas ele, mesmo tendo autismo, ele não tem uma dificuldade tão grande quanto o Samuel. Então, o uso do engrossador com o Samuel trouxe essa mudança na vida dele e que ele conseguiu agora se adequar tanto no modo ao qual ele se sente mais confortável, quanto no caderno. E também fomos a outra instituição chamada FamDown, que é focada mais em crianças e adultos com síndrome de Down, mas também atende a outras pessoas com deficiência. Lá nós fizemos dinâmicas para saber a questão do engrossador na hora de realizar atividades de pintura e de escrita e também na hora de comer. O resultado desse teste foi bastante satisfatório, pois muitos dos alunos preferiram o engrossador e também nós observamos que eles também utilizavam bastante o giz de cera e a gente conseguiu fazer com que o engrossador realmente coubesse no giz de cera para que eles pudessem utilizar o material que já estavam acostumados a utilizar. Os engrossadores sustentáveis apresentam grande êxito quanto ao cumprimento dos objetivos iniciais, que são, basicamente, conseguir reduzir o custo dos engrossadores tradicionais e torná-lo ainda mais acessível ao público, e também encontrar o meio de reutilização da câmara de ar, e assim reduzir os impactos que o seu descarte inapropriado causa ao meio ambiente, além de, obviamente, terem como um dos objetivos principais a necessidade de executar com sucesso a sua função de auxiliar autistas e outras pessoas que possam apresentar dificuldades motoras.